Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o canal Meio Milhão Nunca Mais. Este é o episódio 8 da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos tem por objetivo trazer a memória das 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que esteve presente na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985 e que nunca deve voltar a acontecer. Bom, no nosso vídeo nós vamos falar das circunstâncias da morte de João Barcelos Martins. Antes eu vou deixar uma pergunta. É possível que alguém seja responsável pela morte de alguém que morreu de ataque cardíaco? É isso que o nosso vídeo vai tratar. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês compartilhem essa informação com o maior número de pessoas possível. Se não forem inscritos no nosso canal, se inscrevam e vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, João Barcelos Martins nasceu em Campo dos Goytacazes no dia 23 de abril de 1898. Ele formou-se em farmácia no ano de 1921 e em medicina, terminou o curso de farmácia e já foi para a área da medicina, né, para a faculdade de medicina, onde se formou em 1928. Na década de 40, com a ascensão do fascismo, ele fundou a Esquerda Democrática de Campos. Era uma entidade que tinha como objetivo o combate ao fascismo. Então ele sempre teve este viés aí de luta contra as ditaduras, contra os fascismos. Ele se filiou ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, no qual em 1963 acabou elegendo prefeito de Campo de Goytacazes. E é nesta situação, como prefeito de Campo de Goytacazes, que ele, enquanto prefeito, acontece no dia 1º de abril de 1964 a ditadura militar e que, por conta da pressão exercida por meio desse regime nefasto que esteve presente no Brasil a partir de 1º de abril de 1964, ele veio a falecer. Mas como que ele veio a falecer? Eu vou trazer para vocês aqui o site memoriasdaditadura.org.br. O que ele diz aqui? João Barcelos Martins estava à frente da prefeitura de Campos quando se instaurou a ditadura militar. Nesta ocasião, fez parte do grupo de resistência da região. Ele não aceitou de forma pacífica o regime. Ele sempre lutou contra os fascismos, uma vez estando aí em perigo, né? Mesmo assim ele lutou contra o fascismo brasileiro, a instauração da ditadura militar. Nessa ocasião, fez parte do grupo de resistência da região em virtude de sua oposição ao regime. E em virtude dessa oposição ao regime, o próprio regime ele solicita à Câmara Municipal e a oposição ela acaba então entrando com um pedido de cassação do mandato do João Barcelos Martins. Acontece que João Barcelos ele tinha a maioria na Câmara Municipal. Então a Câmara ela rejeita a cassação do prefeito. Mesmo assim, medindo forças com o regime, o que o regime faz? O regime ele acaba perseguindo o João Barcelos e à revelia, de forma ilegal, ele acaba sendo destituído do cargo de prefeito e preso. Preso por quê? Porque era resistência ao regime. Preso por quê? Porque o regime ditatorial faz isso mesmo. Preso por quê? Porque fascismos não têm caráter e acabam... se você acaba sendo um empecilho, uma pedra no sapato, eles simplesmente te afastam. Você é descartável em regimes fascistas. O que aconteceu? Ele ficou preso por alguns dias e ele acabou conseguindo o habeas corpus. Quando ele conseguiu o habeas corpus, ele continuou a sua militância política. Cumprindo sua agenda de atividades políticas, viajou no dia 10 de abril de 1964 para uma reunião do PSB em Niterói, no Rio de Janeiro. E de forma covarde, sabendo que ele não estava em casa, agentes do regime acabaram invadindo a casa do João Barcelos e constrangendo seus familiares.
Quando ele soube dessa notícia, o João Barcelos ficou abalado com a violência e a iminência de sua nova prisão. O que acontece? Ele já haviam tentado tirá-lo da prefeitura, isso num espaço de 10 dias, né? Fora o que ele já estava sofrendo. Nós vimos aqui em outros vídeos que, mesmo antes da instauração do regime, já haviam grupos de pressão que já perseguiam pessoas que, de certa forma, se colocavam com um ideal de esquerda. E o João Barcelos ele não conseguiu escapar também desses grupos de pressão. No período de 10 dias, o que aconteceu? Houve uma tentativa de afastamento da Câmara Municipal por vias próximas do legal. Quando esse afastamento não foi autorizado, ele não foi aceito pela Câmara Municipal, eles simplesmente tiraram ele sem a revelia. Depois disso, ele é preso. Consegue, por vias legais, um habeas corpus. Ele continua a sua atividade política, vai até a cidade de Niterói para um encontro do PSB, e neste meio tempo a sua família, a sua casa é invadida e a sua família é constrangida. Ele, sabendo dessa notícia, ele fica muito abalado e ele acaba tendo um infarto, vindo a falecer no dia seguinte, no dia 11 de abril de 1964. O João Barcelos Martins, ele faleceu de, digamos, causas naturais, mas essas causas naturais elas foram provocadas por um grupo de pressão, por uma situação de pressão e por uma forma de regime que se instaurava no Brasil que não tinha respeito a ninguém, não tinha respeito aos direitos humanos. Qual foi a conclusão da Comissão Nacional da Verdade sobre este caso? Diante das investigações realizadas, conclui-se que João Barcelos Martins morreu em decorrência de ação indireta, perpetrada por agentes do Estado brasileiro em contexto de sistemática violação dos direitos humanos promovidas pela ditadura militar, implantada no país a partir de abril de 1964. E a recomendação da Comissão Nacional da Verdade é que houvesse a continuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso para identificação e responsabilização dos agentes envolvidos. Mais uma pessoa, mais um homem, mais um caso em que, mais uma vida que se perde por conta da intolerância ideológica que é um fascismo. João Barcelos Martins, 66 anos, brasileiro, mais uma vítima de um regime que jamais pode voltar a acontecer na história do Brasil. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, semana que vem estaremos de volta. Tchau!